Paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 11 da Revista dos Adultos. O título da lição é a realidade bíblica do inferno. Continuando o tema do trimestre, a carreira que nos está proposta, caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então hoje estaremos estudando uma lição importante, que é um alerta para todos aqueles que estão no caminho. Para quem está no caminho apertado, o destino é o céu. Mas para quem muda o caminho, quem encontra um atalho, se desvia desse caminho apertado, dessa porta estreita, o final então do caminho espaçoso e a porta larga que conduz à perdição, então o destino é o inferno. Então temos que tomar cuidado na nossa jornada para não errarmos o caminho, para mantermos perseverante até o final. Então já temos estudado muitas lições a respeito dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada, alguns perigos. Nas últimas lições falamos de murmuração, do pecado, tentação, e falamos propriamente na última lição, lição 10, sobre santidade. Tudo isso para nos desviar do caminho para baixo, que é o inferno. Como diz no Provérbio 15, verso 24, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então temos que evitá-lo, e essa lição vai demonstrar também a realidade, a doutrina bíblica que fala sobre esse tema, sobre o inferno que é tão preterido por muitos que querem dizer que não existe, querem minimizar, querem distorcer o que a Bíblia fala, o que o próprio Jesus ensinou muitas vezes a respeito. O textual diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então, só nesse textual a gente já pode extrair importantes lições. A gente vê que o inferno, ou esse fogo eterno, é um lugar de punição. Esse momento está sendo decretado nessa sentença no momento do julgamento das nações. Então, aqui não é o juízo final ainda, que é logo após o Armagedon, logo após a vinda gloriosa de Jesus, e quando ele vem salvar os remanescentes de Israel e vai separar os bodes das ovelhas, então estará decretando essa sentença. Então é um lugar de punição. Vimos que o inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, então não era para o homem, mas o homem que decide viver uma vida sem Deus aqui na terra, continuará vivendo sem Deus na eternidade. E esse lugar de separação, de punição, é o inferno. Podemos também extrair outra verdade desse versículo a respeito do fogo eterno. Então é um lugar que durará toda a eternidade. Não é, como veremos na lição, com a doutrina do aniquilarismo, que acredita que o inferno é temporário e em determinado momento a punição do ímpio cessará quando forem todos aniquilados. Mas aqui diz que o castigo é eterno. Então esse versículo nos traz essas lições, embora não se refira ao juízo final, mas demonstra aqui o castigo daqueles que se rebelam contra Deus e decidem ouvir e seguir ao inimigo. A verdade prática diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então é tão importante, tão real e biblicamente ensinado, que o próprio Jesus, cerca de 13% das suas palavras é tratando desse tema. Então, algo fundamental que devemos estar alerta e não dar ouvido aos falsos mestres, aos falsos teólogos que tentam minimizar essa realidade. Os objetivos da nossa lição são mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia e compreender a doutrina bíblica do inferno. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 25, 41 a 46. Como já falamos, trata-se aqui de uma perícope referente ao julgamento das nações. Não é o juízo final ainda, que é no momento que Jesus vem de forma gloriosa, todo olho verá, e ele vem para salvar Israel no final da grande tribulação e julga ali as nações, aqueles que se aliaram ao anticristo e o falso profeta para destruírem Jerusalém, e aquelas nações que estarão defendendo Jerusalém e Israel, quando Jesus vai falar essas palavras dizendo: tive fome e não me deste comer, e etc. Então vamos ler o texto. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste, não fizeste a mim. E irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui é neste momento que Jesus então vai se referir àqueles que se aliaram ao anticristo, o falso profeta e Satanás, e pelejaram contra Israel. E quando Jesus fala desses pequeninos, exatamente está se referindo a Israel. Então eles não o acolheram, não cuidaram, pelo contrário, eles estavam ali na frente de batalha para destruir Israel. Então nesse momento o Senhor decreta essa sentença para aqueles ímpios, que também será semelhante ao do juízo final. Aqui está sendo inaugurado o anticristo e o falso profeta inaugura então esse lago de fogo e enxofre, que é o inferno propriamente dito. Veremos aqui durante a lição que há algumas palavras que são traduzidas como inferno, mas o inferno realmente, propriamente dito, seria o lago de fogo e enxofre, que hoje está vazio. Os ímpios que morreram estão no lugar de tormento, estão no lugar intermediário. Mas esse Guena, que veremos na lição, será inaugurado pelo falso profeta e o anticristo, e Satanás será amarrado por 1000 anos. E também este, como vimos no texto áureo, estarão sendo encaminhados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, mais um ensino de Jesus a respeito do inferno, demonstrando que é um lugar de punição para os ímpios. A introdução diz o seguinte: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno e situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Se o Senhor Jesus falou muito sobre isso, é porque exatamente ele veio para nos salvar dessa condenação. A Bíblia diz que quem crê que foi batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Condenado a quê? Então, o Senhor Jesus enfatiza muito esse ensino para nos livrar dessa condenação, para crermos nele e recebermos sim o dom gratuito, a vida eterna. Então vemos aqui que ele ensinou mais que Paulo, então uma doutrina bem clara, que é bíblica e que o próprio Jesus ensinava. E conforme o comentário da lição, pastor Zé Gomes, 13% das palavras de Jesus contidas ali nos evangelhos vão falar sobre esse tema. Então, é muita coisa. Então, o Senhor Jesus realmente enfatizou esse ensino exatamente para nos livrar dessa condenação. Primeiro tópico, pensamento humano a respeito do inferno. Então, vamos falar agora algumas resistências de filósofos, de teólogos que querem distorcer, querem minimizar essa doutrina, esvaziá-la. Então, filósofos e teólogos de mentes cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Eles acreditam então que esse ensino, que a doutrina que fala sobre o inferno, não é compatível com os valores éticos de hoje, porque querem minimizar a consequência do pecado. Mas a Bíblia não mudou e diz que o salário do pecado é a morte, e diz que quem não crê já está condenado. Então, mais uma vez frisando, condenado a quê? Exatamente é isso. É esse castigo eterno, da mesma forma equivalente à vida eterna que terão aqueles que receberão o dom gratuito de Deus. Então, ninguém merece. Deus está nos dando de forma gratuita quando o Senhor Jesus vem e nos substitui ali na cruz, tomando sobre si o nosso castigo e nos dá agora a vida eterna. Em contraste à vida eterna, também haverá um castigo eterno, que é exatamente esse lugar, esse estado que os ímpios se encontrarão na eternidade, o inferno. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica
sobre o inferno, né? Dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Então, esses teólogos, né, liberais, esses teólogos modernos e da pós-modernidade, eles não creem na Bíblia, né? Eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles acham que contém a palavra de Deus. Então, eles têm essa autoridade canônica de dizer o que é palavra e o que não é palavra. Então, eles mutilam a palavra de Deus e querem subtrair essa doutrina, né? Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, divina, plenamente inspirada, conforme 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Então nós cremos assim. Então não podemos tirar, subtrair nada. A Bíblia diz que não pode nem tirar nem pôr nada além do que ela ensina. Então nós cremos que é a palavra de Deus, e se tem esse ensino, nós cremos piamente. Não é algo que o Senhor Jesus tratou insistentemente para nos alertar. Glórias a Deus. Desde o Antigo Testamento a gente vai ver aqui que já falava dessa questão do ímpio, dessa punição, e que Deus livraria, né, o justo do inferno ou do Sheol. E depois, com essa revelação plena, como ela é progressiva, né, no Novo Testamento, então temos clareza nisso. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu, né? Veremos que tem doutrinas de algumas religiões que tratam dessa forma, né? E criam um outro estado, né? Que é o purgatório, por exemplo, um lugar que a pessoa purifica para depois ir para o céu. Então, outros vão pregar que, né, o inferno é temporário e em um momento os ímpios serão aniquilados, né? Esses que pregam a doutrina do aniquilacionismo, né? Então, veremos que existem várias distorções nos pensamentos humanos, né? Quando saem da palavra e veredam, né, pelas suas próprias filosofias ou pensamentos. A outra doutrina herética, né, que veremos aqui no segundo subtópico, é o ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haverá diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus. Como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna, né? Então, esses que pregam o universalismo acreditam que uma hora todos serão salvos, né? E tem aqueles ultra-universalistas que acreditam que até o diabo vai ser salvo, né? Então, são doutrinas heréticas querendo desfazer a realidade, né? A seriedade do inferno. Nesse tópico, poderíamos também acrescentar questão do purgatório, como já citamos, que acredita que as pessoas não estão plenamente puras, vão passar ali um tempo para serem depois encaminhadas ao céu. Então, tem 3 estágios intermediários, né? O céu, o inferno e o purgatório. Isso não existe na Bíblia. A doutrina católica que é extraída de um livro apócrifo, que não faz parte do cânon da Bíblia. E também existe o Espiritismo, né, que crê na reencarnação, então também não há um inferno, porque as pessoas elas morrem e reencarnam, segundo eles. Mas a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez e após isso segue-se o juízo. Então não existe reencarnação e nem existe, né? E após a morte, né, já está selado o destino, né? Então temos que escolher, optar, crer em Jesus aqui em vida, porque depois da morte não tem mais outra solução, não há purgatório, não há reencarnação, não há nem missa, nem vela, nem reza que vai poder mudar o estado após a morte, né? Então, antes da morte, nós temos a oportunidade de nos arrepender do nosso pecado e optar pela porta estreita e o caminho apertado, né? Pois a porta larga, o caminho espaçoso, conduz à perdição. Terceiro subtópico, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira e negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negaria sua eficácia, segundo Timóteo 3,5 e Mateus 7,15. Existiriam a verdade, segundo Timóteo 3,8 e Êxodo 7,11,
e apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo 4:1. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Então, uma forma desses falsos mestres desfazer da palavra é esvaziar essas doutrinas, no sentido de que as pessoas continuem vivendo da mesma maneira, pois não há punição, não há uma prestação de conta e não há um castigo eterno. Mas a Bíblia deixa claro, principalmente no Novo Testamento, que a revelação está clara. Durante o Antigo Testamento a gente sabe que a revelação do Senhor foi progressiva, muitos servos do Senhor não entendiam direito esse tema. Tinha noção do Sheol, que é também traduzido como sepultura, e que havia punição, castigo para os ímpios, mas que Deus também livrava os justos dessa punição, desse lugar de corrupção. Então a gente vai ver no Novo Testamento a doutrina plenamente revelada e o próprio Jesus ensinando sobre ela. Então é melhor ouvir Jesus do que ouvir esses falsos teólogos, mestres e filósofos. Que Deus nos guarde. O segundo tópico fala como a palavra inferno aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, primeiro subtópico. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos. Então, a palavra é algumas vezes traduzida por inferno, sepultura, mundo inferior ou morada dos mortos, como vimos aqui. Lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Jó 17:13, Salmo 16:10 e Isaías 38:10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar, conforme Salmo 16:9-11, que diz assim: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a mudança de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetualmente. Esse inferno vem dessa palavra, é a tradução dessa palavra Sheol, inferno, sepultura, dependendo também da versão. Os judeus criam que os fiéis seriam resgatados. Há outras referências também, conforme Salmo 49, versículo 15. Já os ímpios, eles não seriam resgatados de lá. Jó 21:13, 24:19, Salmo 9:7. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, esse é o Sheol, a palavra polissêmica, mas normalmente traduzido por inferno. E a gente vê que é algo espiritual. Os ímpios serão lançados. E, conforme o salmista também disse, que Deus ia livrar sua alma do inferno. Então, já havia o ensino desde o Antigo Testamento e o judeu, aquele que era fiel a Deus, tinha essa expectativa de que sua alma não ficaria ali. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como um lugar de castigo. Jó 24:19. Então, a gente vai ver no Novo Testamento clarear essa doutrina. Inclusive o próprio Sheol, que em grego seria Hades, que havia esse inferno, que seria o lugar do ímpio, e havia também o seio de Abraão, que era o destino do justo, conforme o próprio Jesus ensina, quando ele conta aquele fato sobre o rico e Lázaro. Então, estavam numa mesma região, porém, separados por um abismo. Quando Jesus morre e ressuscita, ele leva cativo o cativeiro. Então, hoje, o seio de Abraão, ou o paraíso, está abaixo do trono de Deus, no terceiro céu. Segundo subtópico, no Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades traduz a hebraica Sheol, Tártaro e Gehenna. Então veremos, essas 3 palavras são traduzidas por inferno, mas veremos o que realmente cada uma significa. A palavra Hades significa lugar de castigo.
Mateus 11, 23, Lucas 10, 15 e 16, 23, né? Onde lemos a respeito do rico, Jesus contando aquela história, né, na qual o rico morre e é levado para o lugar do tormento. Né? Ele já tem consciência, está consciente ali após a morte e sofrendo. Né? Inclusive conversa com Abraão, pedindo que alguém fosse avisar seus irmãos que estavam indo para o mesmo caminho. Mas Abraão disse que eles tinham que crer nos vivos, né? Porque os mortos não têm essa permissão de voltar para avisar ninguém. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus 16, 18, Atos 2, 27 e 31 e Apocalipse 1, 18. Mateus 16, 18 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra tártaro, né? Então vimos que é Hades, né? Que é a mesma palavra Sheol, só que Sheol é em hebraico, Hades é em grego. Agora a palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras mais. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Então, Tártaro, a gente vai encontrar lá em 2 Pedro 2,4, fala: Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para juízo. Então, Tártaro aqui é traduzido como inferno, mas no grego encontramos esse termo Tártaro, que quer dizer essas prisões. Né? Então, esses anjos caídos, então uma parte dos anjos caídos estão presos em cadeias, né? Nessas prisões, que se traduz também como inferno. Não sabe o motivo, que uma parte está presa, né? Outra está com Satanás, né? Formando seu império do mal, ou seja, influenciando os homens a pecar, a continuarem longe de Deus. Mas então Tártaro também é traduzido por inferno. Trata-se dessas prisões. A palavra Gehenna, que aparece 12 vezes no Testamento, significa castigo eterno. Então, por fim, Gehenna é o inferno propriamente dito, né? Pois é o lago de fogo e enxofre, é aquele que vai durar durante toda a eternidade. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Inom. Né? Então, esse vale de Inom, que era o lugar onde se sacrificava criança, Moloque, então ali também se jogava corpos, e era como se fosse o lixão da cidade, o fogo consumindo ali continuamente. Então, esse Gehenna, né, literal que os judeus conheciam, foi usado também como termo para significar o inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Então, Hades é o Sheol, né, o lugar de tormento, ou o lugar intermediário dos ímpios. Tártaro são as prisões onde estão os anjos, e Gehenna é o estado final dos ímpios, que foi preparado por diabo e seus anjos, mas também os homens que decidiram seguir a Satanás ou decidiram não crer em Jesus e continuar sua vida sem Deus, terão uma eternidade sem Deus neste lugar após o juízo final. Nesse lugar, né, o Gehenna literal, ali no Vale de Inom, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo, segundo Reis 16:3 e 21:6. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inom como de julgamento, Jeremias 7:32 e 19:6. No tempo do Novo Testamento era um lugar que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Então encontramos Gehenna em Mateus 23:33 e 25:41 a 46, e como lemos no texto áureo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Então para o Gehenna, preparado para o diabo e seus anjos, e a Bíblia fala que é o estágio final, pois até a morte e o inferno, ou o Sheol, né, ou Hades, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então esse é o castigo eterno. O ímpio que morreu hoje já está no Hades, né, já está no lugar de tormento, como a gente vê na história do rico e de Lázaro. E o justo também já está consciente, está no paraíso, está no seio de Abraão, como era chamado antes, hoje paraíso, conforme Paulo, né, contemplou, quando ele diz: conheço um homem que no corpo, fora do corpo, não sabe, foi arrebatado, o Espírito foi até o terceiro céu, né, e depois ele mesmo vai se entregar a dizer que lhe foi dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse por causa das revelações. Então,
Paulo viu ali o terceiro céu, o paraíso de Deus. E o terceiro tópico, a doutrina bíblica do inferno. Primeiro subtópico, conceito bíblico do inferno. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Mas sim para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra ele. Então, a princípio, era a condenação ali do diabo e seus anjos. Porém, os homens também optam, e fazem parte dessa condenação eterna. O Senhor, nosso Deus, nos dá o livre-arbítrio para escolher a porta estreita ou a porta larga, o caminho apertado ou o caminho espaçoso. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus de século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Segundo Coríntios 4:4, que diz: nos quais o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando as pessoas preferem seguir o diabo, preferem não dar ouvido ao Evangelho, com os olhos cegos, seus entendimentos cegos, achando que tem liberdade, que é melhor viver uma vida sem Deus, elas estão indiretamente optando por seguir o diabo e vai seguir também na eternidade no mesmo cachê. O que ensina a doutrina, segundo subtópico? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus 10:28, 23:33, Marcos 9:43, Lucas 12:5. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor, extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, não há um justo sequer. Então nós já estávamos condenados. A diferença é que quando cremos, a gente sai da condenação, conforme Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então a gente já nasce como pecador, como o salmista disse, iniquidade foi formada. A partir do momento que a gente tem idade, tem consciência, a gente opta por pecar, então estamos condenados, mas tem uma saída. Jesus morreu para isso, para nos dar uma saída, uma solução para esse dilema, o salário do pecado, que nós já tínhamos direito, pois o salário do pecado é a morte. Aí Deus nos dá o dom gratuito, a vida eterna. E Ele está oferecendo diariamente a cada um de nós, nos dando a oportunidade de nos arrepender, crer e receber o presente de Deus. Mas se não quer, se rejeita a vida toda, se vive em rebelião contra Deus, se não recebe o dom gratuito, o presente que Deus está dando, morre sem Deus, sem paz, sem salvação, e a condenação que ele já possuía o acompanha. Só temos como quebrar essa condenação, como se escapar dela, quando a gente encontra Jesus na nossa jornada e começa a seguir. E o terceiro subtópico, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Não é algo que vai se aniquilar e o ímpio vai desaparecer, deixar de existir. Não. A partir do momento que somos concebidos no ventre de nossa mãe, já somos eternos. Porque ou viveremos eternamente com Deus ou eternamente longe de Deus. Então o castigo também é eterno, na proporção que a recompensa, que a vida também é eterna. A gente escolhe qual que a gente quer. Então o castigo eterno, fogo inextinguível, Mateus 3:12, Marcos 9:43 e 48, fornalha acesa, Mateus 13:42-50, trevas, Mateus 8:12, 22:13, fogo eterno, Mateus 25:41, lago de fogo, Apocalipse 19:20 e capítulo 20, versículos 10, 14 e 15. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelam contra Deus e a sua palavra. Então a gente vê aqui muitos textos, Mateus, Apocalipse, então é um ensino bem fundamentado na palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, de 11 a 15, que diz: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, é clara a doutrina bíblica que Deus nos oferece o céu, mas Ele também alerta, ficarão de fora aqueles que praticam pecado, aqueles que estão, conforme a palavra de Deus, na mentira, na prostituição, na idolatria. Então, tantas são as recomendações para que não fiquemos enquadrados naqueles que ficaram de fora. E quem ficar de fora do céu só tem um destino: o lago de fogo e enxofre. Não existe outro caminho, não existe nenhum outro estado, um terceiro estado. Ou é céu ou é inferno. A escolha a gente faz em vida. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão castigo eterno. Mateus 25:46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. João 5:26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Então a gente já tem a condenação, não tem como escapar dela, crendo em Cristo. Mas se não quer, então essa condenação nunca será absolvida, continuamos nela até a morte. E o final, já a Bíblia nos revela. Então que Deus nos ajude, que todos esses mestres, esses teólogos, filósofos que querem desfazer dessa doutrina, não venham ludibriar a ninguém, e que os crentes estejam firmados na palavra, e que aqueles que ainda estão vivendo no mundo, no pecado, se arrependam dos seus pecados, conheça as Escrituras, não é por não examinar as Escrituras, conheça a Cristo, conheça o amor dele e o perdão que ele oferece de forma gratuita. Então o céu é logo ali e nós podemos escolher passar a eternidade nele, ao invés de continuar condenado e parar no inferno. Conclusão: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tal grande salvação que Deus providenciou para nossas vidas. Por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Conforme enfatizamos, se eu optar viver sem Deus, eu vou passar a eternidade também sem Ele. Mas se eu escolher seguir a Cristo, me arrepender dos meus pecados, crer nele, aí eu passarei a eternidade com Cristo e com Deus. Amém? Próxima lição: a bendita esperança, a marca do cristão. Glórias a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos por mais um alerta, Pai, nessa jornada, Pai, que o Senhor nos desperta, Pai, sobre essa realidade, para que possamos, Pai, ficar firme, Pai, aleluia, olhando para o alvo, para que possamos alcançar, Pai, a tão bendita esperança de um dia nos encontrarmos com o Senhor, aleluia, ser o povo de Deus e o Pai ser o nosso Deus. Deus Santo, que nós possamos conseguir chegar até o fim, Pai, perseverar até o fim e receber a coroa da vida. Deus Santo, também venha despertar aqueles que estão, Pai, anestesiados quanto a essa doutrina tão séria que é o inferno, Pai. Que eles possam conhecer essa palavra, Pai, e se arrepender dos seus pecados, e escolher morar no céu, escolher o dom gratuito que o Senhor está nos dando, que é a vida eterna. Deus bendito e santo, te louvamos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e eternamente. Amém.